Por muitas das vezes, por causa da nossa emoção em falar do destino das pessoas que partiram, a gente sempre traz para si uma imagem positiva sobre o céu e descarta totalmente a realidade do inferno. Às vezes as nossas emoções, elas não suportam passar pelo crivo das Escrituras. Mas no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a realidade do céu e do inferno. Eu convido você que ainda não é inscrito aqui no meu canal a você se inscrever. Sim, você se inscrevendo aqui, a plataforma indica esse vídeo para mais pessoas. Quem sabe está com dúvidas sobre o assunto, temendo e pode até mesmo acreditar nessa realidade e aceitar Jesus como seu Salvador e ir para o céu. Deixe o seu like, se inscreve aqui no nosso canal e vamos ao vídeo. Como é o céu? O que é o céu? Qual é a melhor resposta para a definição do céu? Segundo a Bíblia e a tradição cristã, céu é definido como a habitação eterna e o destino final da igreja. Alguém pode perguntar um desenho arquitetônico a respeito do céu. Muitos cristãos, diariamente ou rotineiramente, são indagados quanto à forma do céu. Aonde é o céu? Um desenho exato a respeito do céu. É claro que falta-nos palavra para explicar porque o céu é divino. Como diz aquele hino, ninguém explica Deus. O céu, ele é desenhado, arquitetado, projetado por Deus. E explicá-lo nos seus detalhes é uma missão que de maneira nenhuma será completa para o ser humano. Se a explicação é difícil, você imagina a compreensão daqueles que indagam e tentam desacreditar da realidade do céu. É como se uma pessoa que mora na cidade grande tentasse explicar a riqueza de detalhes para um índio selvagem que morou a vida inteira em meio à mata, em meio à vida selvagem. Claro que não iria conseguir. O céu é a habitação de Deus. E eu deixo aqui em primeiro lugar para você meditar esse versículo em Apocalipse 21 e o verso 3, quando João ele dá uma definição de que o céu é a habitação de Deus com os homens. Sim, é o tabernáculo de Deus. Olha o que ele diz no versículo 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois ele habitará e eles serão pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Olha, e daqui a pouco eu volto para esse versículo, pois a definição do céu é a morada de Deus com os homens, é quando os homens contemplarão a Deus e ali eles estarão para sempre com o Senhor. E alguém pode perguntar detalhes e a Bíblia lança luz sobre isso e nós vamos falar sobre o céu. Como é o céu? Aonde é o céu? O que tem no céu? E eu peço que você preste bastante atenção nessa explanação aqui desse vídeo. Em primeiro lugar, eu coloco aqui para você meditar
após esse versículo de João, esse versículo dito pelo próprio Senhor Jesus, definindo assim o céu como um lugar literal e real também. O céu, ele é um lugar, real e literal. Repare nessas palavras do Senhor Jesus em João 14, versículo 2, que ele usa por 2 vezes a palavra lugar, no 2 e no versículo 3. Ele diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos o quê? Um lugar físico, um lugar literal. E se eu for e vos preparar lugar, outra vez usa a palavra lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Então, o céu, ele não é uma utopia, ele não é uma alienação. O céu, ele não é fruto da imaginação do cristianismo. Ele é um lugar literal, é um lugar que existe, é um lugar real. Jesus, ele fala desse lugar. Aí você me imagina que Jesus disse: eu vou preparar lugar. Isso há 2000 anos, né? Cerca de 2000 anos atrás. Olha o encanto desse lugar, olha o cuidado desse lugar. Porque se Deus ele fez toda a criação, né? O mundo, os seres vivos, as plantas, o oceano, dividiu os mares, os luminares, toda a sua obra em 6 dias. Você imagina uma preparação de 2000 anos, né? Então, o céu é um lugar real, é esse lugar que Jesus disse que foi preparar. E essa preparação desse lugar é para a igreja também. É o destino final da igreja. Essa é a definição do céu. Em segundo lugar, o céu, ele é um lugar espaçoso, né? O céu, ele é um lugar espaçoso. Nessa expressão de João, aqui no Apocalipse, capítulo 7, você vai perceber que o céu, ele é um lugar espaçoso. Ele diz assim: depois dessas coisas, olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Esse versículo do céu ser um lugar espaçoso, porque alguém pode dizer assim: não, eu li e existe uma religião, os Testemunhos de Jeová, que falam que o céu ele é um lugar onde apenas 144 mil pessoas irão morar lá. Mas não é isso, né? João está dizendo que é uma multidão que ninguém pode contar. O céu ele é espaçoso porque ele foi criado para a criação de Deus, para o homem, o ser humano. Perdão. Quando falo criação, falo ser humano. Pois o desejo de Deus, segundo o apóstolo Paulo, era que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Isso é o desejo de Deus. Deus não criou o homem para ir para o inferno de forma alguma, mas para o céu. O céu é esse lugar espaçoso, né? O que João viu. E ela é interessante ver, porque às vezes alguém lê o Apocalipse de forma literal, e o Apocalipse ele é alegórico, né? Ele a sua mensagem é uma mensagem alegórica, não na sua totalidade, claro, mas parte do livro.
ele é ilustrativo, ele ilustra verdades, porque alguém pode dizer, não, mas lá João viu os côvados do muro, a metragem do muro, e viu que cada um tinha um lado, era um quadrado, mas na realidade o que João está mostrando ali é que a cidade é perfeita, a cidade ela é metricamente pensado na glória de Deus, pela glória de Deus, pela perfeição de Deus. Não é limitando. A expiação de Cristo ela não é limitada, não é um número X, não, são uma multidão que ninguém pode contar, de todas as tribos, de todas as raças, de todas as nações. Então o céu, ele é um lugar, sim, literal, real, e é um lugar espaçoso, tá? Eu coloquei aqui também na continuação do nosso vídeo que o céu ele é de cima, ele é de cima, ele está em cima. Ele diz aqui em Atos dos Apóstolos, quando o Senhor Jesus ele foi, né, ascendeu ao céu, quando ele subiu ao céu, Atos 1:9 diz assim: quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas. A altura é para cima, o céu é em cima. E uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. E diversas passagens falam do céu em cima. Por exemplo, segundo livro dos Reis 2 e versículo 11, fala que quando Elias ele foi arrebatado, né, veio do céu, né, foi para o céu, tá? Veio de cima, um redemoinho, né? Apocalipse 21 e 21 também vai mostrar o céu como sendo em cima. E em cima quer dizer também um lugar de elevada glória, um lugar que as coisas daqui não são para se comparar com lá. Repito, na mensagem do Apocalipse, muita gente acha que vai para o céu pisar em rua de ouro, como se fosse o ouro daqui. O ouro daqui é muito pobre para se comparar com a riqueza e com a glória do céu. É claro que João, na visão, a visão é gloriosa, é descrita para ele a visão, mas o livro, a linguagem é de glória. Um metal terreno, ele não é para se comparar lá, tá certo? Então, toda a linguagem do seu livro aponta para a verdade gloriosa acima daquilo que é para se pensar aqui, como diz o apóstolo Paulo, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para os que o amam. Então, o céu é em cima, é acima, é a glória, é elevado, né? Ele está acima, tá? Da nossa compreensão, daquilo que podemos. É por isso que eu reitero que com nossas palavras explicar isso com detalhes como é o céu. O céu, ele resume-se que é a morada de Deus. Deus está lá. E se Deus está lá, é um lugar suficientemente glorioso, tá? Que o homem viverá em prazer permanente, em alegria, em bem-aventuranças eternas. O céu, ele proporciona isso para o povo de Deus, para os que aceitaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Tá? E se falamos do céu, nós também falaremos sobre a realidade do inferno, né? O inferno, muitas pessoas se enganam, estão equivocadas quanto a isso, a declararem um estado de vida, né? No senso comum. Alguém reclama do casamento, compara com o inferno, ou quem sabe um verão pesado em um sol escaldante chama aqui de inferno, mas na realidade não dá nem para comparar. Não é para se comparar, pois a Bíblia descreve esse lugar como um lugar terrível. E se você não sabe, pasmem ou pasme, que
Quem mais falou sobre o inferno foi Jesus. Isso mesmo. Você não ouviu errado. Quem mais falou sobre o inferno na Bíblia foi o Senhor Jesus, o príncipe da paz, né? Quem mais falou de amor também foi quem mais falou de inferno, sobre o inferno. Claro, cuidando, como diz Norman Geisler, que alguém se achegue a ele, pelo menos por medo de arder no inferno eterno. Tá? Então Jesus foi quem mais falou. E aqui eu separei 3 coisas a respeito do inferno. Por quê? Principalmente no Novo Testamento, inferno ele era traduzido por 3 palavras gregas. A primeira, a gente já conhece nessa série de vídeos. Se você não assistiu ainda a série de vídeos, assista os vídeos aqui do meu canal, que fala do estado dos mortos, onde estão os mortos, e por fim agora fala sobre o inferno também. Então, nós sabemos que o lugar onde estão os mortos, ele é o Hades, que no Antigo Testamento era chamado de Sheol. O Hades, aqui definido na Bíblia, na linguagem lucana, em primeiro lugar, ele é o Sheol do Antigo Testamento, tá? E é o lugar onde os espíritos dos mortos ímpios, iníquos, eles estão aguardando a ressurreição. É lá aonde eles estão aguardando a ressurreição. Jesus falou aqui essa parábola do rico e Lázaro em Lucas 16, esse versículo que está aí na íntegra para você. Ele diz assim: e no Hades, isso era o rico lá da história de Lucas 16, que não é parábola, tá, pessoal? Parábola ali é só a epígrafe daqueles que separaram a Bíblia em textos, em partes, para facilitar a leitura. A Bíblia não diz que ali é uma parábola, até porque ela se difere das outras parábolas, porque em parábola não é citado nome de pessoas, e nessa tem o nome de Lázaro, né? Então, o rico aqui dessa história está no Hades, e diz a Bíblia que ele ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, o Hades era o lugar onde é o lugar, ainda é o lugar onde as pessoas ímpias, iníquas, ao falecer, o seu espírito vai para lá, estando já em tormento, consciente, até o dia da sua ressurreição para o juízo final. Então, a primeira palavra do Novo Testamento, traduzido por inferno, é Hades, que é onde está o espírito dos mortos sem Cristo. O segundo lugar é traduzido aqui, meus irmãos, por Geena, tá? Por Geena. Também Jesus quem falou a respeito disso. E o que seria o Geena, né? O que seria o Geena? Há quem diga que Geena era um lixão que ficava fora dos muros de Jerusalém, e o fogo lá não apagava, e por baixo existiam vermes. Há uma série de suposições a respeito disso. Mas quando Jesus usa a palavra inferno aqui, em Mateus capítulo 10, no versículo 28, traduzido no Novo Testamento por Geena, ele refere-se ao inferno em relação ao castigo eterno e o lugar para onde irão os injustos após o julgamento do grande trono branco. É um castigo pior, ainda, se podemos dizer assim, né? Pior do que propriamente
o Hades. O Hades eles estão sendo atormentados, mas no Geena eles, após o julgamento, irão para lá também, né, sofrer. E diz assim: e não tem mais os que matam o corpo, e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno. Olha aí, no inferno, essa palavra inferno aí, do grego, ela é Geena, tá? Ou Geena, tá? Pode perecer no inferno, no Geena, a alma, agora não só a alma e o espírito, mas a alma e o corpo. Por que, meu irmão, que é a alma e o corpo? Porque no Geena, esse inferno é o lugar aonde ele ressurreto, morto ímpio, ressurreto, com corpo e tudo, vai ser atormentado. Assim como o justo, ele vai ressuscitar no seu corpo, claro que um corpo glorioso, semelhante ao de Jesus, o ímpio também vai no corpo, vai ressuscitar no seu corpo também, vai ter uma ressurreição para o ímpio, só que para ser lançado no inferno aqui de Mateus 10 e 26, traduzido por Geena ou Geena, que é o lugar, o inferno, aonde irão após o juízo, o julgamento do grande trono branco. É fácil de entender isso. O Hades é o lugar intermediário, aonde estão hoje, tá? Aguardando o julgamento final, o juízo final. Estão lá sendo atormentados. É a antessala do próprio inferno, né? É a antessala do próprio inferno. Só que após a batalha do Armagedon, o julgamento final, onde todos os homens serão julgados, os ímpios, eles serão lançados junto com Satanás e os seus anjos no Geena, onde serão atormentados para sempre. Os ímpios, agora, não só o espírito, mas juntamente com o seu corpo também. Agora é uma coisa terrível, não é verdade? E a terceira palavra e última utilizada por inferno foi Pedro quem falou, e é a palavra tártaro, tá? Do grego é tártaro. O que seria tártaro? Tártaro é o lugar aonde os anjos rebeldes caídos, eles estão aprisionados. O Tártaro é o lugar onde os anjos caídos, rebeldes, em outras palavras, os demônios, eles estão aprisionados, ou serão aprisionados, né? Então, está aqui na carta de Judas, perdão, Pedro também usou a palavra tártaro, né? Mas Judas também usou aqui no versículo 6. Judas só é um capítulo, Judas, irmão de Jesus. Ele diz assim: aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Versículo 6, aqui da carta de Judas. Então, o Tártaro é o lugar onde os espíritos, ou na verdade os anjos caídos, né, são demônios, né, eles irão, né, ou ficarão, estão alguns aguardando o dia do grande julgamento final, onde serão lançados no lago de fogo, tá? Mais detalhes a respeito do inferno eu deixo aqui embaixo na descrição do meu vídeo, justamente com versículos bíblicos para você estudar, para você ver com mais detalhes. Não, o vídeo iria ficar longo, mas você pode perceber aqui nesse texto, aqui embaixo, ler, anotar, tá? Para você não ter dúvidas a respeito desse assunto. Ambos existem, ambos são reais. Resta-nos cuidar da nossa fé, cuidar da nossa vida com Cristo, a nossa comunhão com o Senhor,
para que possamos aguardar a bem-aventurada esperança que é a vinda do Filho de Deus. Eu agradeço por você ter ficado até aqui. Não esquece de deixar o teu like aqui, de mandar esse vídeo para mais pessoas. Vamos divulgar a palavra de Deus, justamente o destino, para onde iremos e para onde vão aqueles que nada querem a respeito de compromisso com Cristo, tá bom? Vamos alertar ao mundo, quem sabe assim eles podem se aproximar de Deus. Um forte abraço e até a próxima.